Imagina só, tentar ler um livro de história em que a maioria das páginas foi arrancada. O que sobra são fragmentos, pedaços de frases, mas a narrativa completa se perdeu. Pois é, esse é exatamente o desafio que geólogos encaram todos os dias ao tentar decifrar a história do nosso planeta. Essa é a grande questão aqui. Como é que se lê uma história que tem mais espaços em branco do que texto? A gente vai ver como uma verdadeira revolução na geologia nos deu as ferramentas para ler não só as rochas que estão lá, mas também, e talvez mais importante, o tempo que está faltando. E olha, isso não é só uma ideia abstrata não. Dá uma olhada nesta imagem. É um afloramento real, aqui no Brasil. Cada camada de rocha conta um pedacinho da história, mas as linhas entre elas... é aí que o verdadeiro mistério começa. São as pausas, os hiatos, as tais páginas que faltam. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, precisamos entender o básico, os fundamentos. A base de tudo isso é uma ciência chamada estratigrafia. Basicamente, é o estudo das camadas de rocha, os estratos. Pensa nela como se fosse a gramática que a gente precisa aprender para ler a linguagem das rochas. Durante muito tempo, a abordagem parecia bem lógica. Um geólogo viu uma camada de arenito num lugar e outra camada de arenito muito parecida a quilômetros de distância. O que ele pensava? Bom, se são parecidas, devem ter a mesma idade e fazer parte da mesma história. Essa abordagem é o que a gente chama de litoestratigrafia. Só que essa abordagem mais simples, essa que via as rochas como um bolo de camadas todo certinho, tinha um problema fundamental. E era um problemão. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Esse slide vira o jogo. Na imagem A, à esquerda, a gente vê a visão clássica do tal bolo de camadas. Tudo limpinho, organizado, uma camada empilhada sobre a outra. Mas a realidade geológica que a gente vê na imagem B é bem mais bagunçada e complexa. Ela mostra uma história de mares que avançam e recuam, com superfícies que cortam o tempo e conectam rochas que, à primeira vista, não tinham nada a ver. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Confiar só na aparência da rocha é como julgar um livro pela capa. Duas camadas de arenito podem até parecer gêmeas, mas uma pode ter se formado na praia de um mar antigo que avançava, e a outra, milhões de anos depois, na praia de um mar que recuava. Se a gente seguisse a abordagem tradicional, a conclusão sobre a história da Terra seria completamente errada. Essa constatação, essa ficha que caiu, deu início a uma verdadeira revolução, uma nova maneira de pensar que mudou a geologia para sempre. E essa mudança não foi da noite para o dia, claro. Como o grande físico Max Planck disse uma vez sobre revoluções científicas, as ideias novas muitas vezes precisam de tempo para pegar. A estratigrafia de sequências foi uma dessas grandes viradas de chave, uma mudança de paradigma. Para entender essa revolução, a gente precisa pensar como um geólogo. O processo todo se resume a 3 passinhos: observação, interpretação e decisão. Primeiro, se observa a evidência na rocha, o que está ali. Depois, se interpreta o que aquilo pode significar. E, por fim, se toma a decisão de criar um modelo que melhor explica a história que a rocha está contando. Essa nova forma de pensar foi construída sobre os ombros de gigantes, sabe? Começou lá no século XVIII com James Hutton, um dos primeiros a sacar essas grandes lacunas no tempo. Depois veio Amadeus Grabel, que teve a coragem de desenhar essas lacunas, e Lawrence Sloss, que as mapeou em continentes inteiros, até que tudo culminou no modelo que um grupo de geólogos da Exxon publicou em 1977, que meio que juntou todas as peças. E dá uma olhada nesse diagrama do Grabal. Gente, isso é de mais de um século atrás. Pela primeira vez, alguém estava desenhando a história da Terra, não só com as camadas de rocha, mas incluindo os enormes períodos de tempo perdido no próprio desenho. Foi uma ideia profundamente revolucionária, que mostrou que as lacunas eram tão importantes quanto as próprias rochas. E isso nos leva direto para o coração da estratigrafia de sequências. O foco não é só no que está presente, mas principalmente naquilo que está ausente. Então, o conceito-chave aqui é o de discordância. Uma discordância não é uma rocha, é uma superfície. É a prova física de um hiato de tempo perdido. Ela pode representar milhões de anos de história que foram simplesmente apagados pela erosão ou que nunca nem foram registrados. Elas são, literalmente, as páginas arrancadas do livro da Terra. Mas a grande sacada, a virada de chave, não foi só reconhecer que essas lacunas existiam. O verdadeiro avanço foi desenvolver um método para mapear essas lacunas e entender o que elas realmente significavam. E este slide aqui ilustra a solução de um jeito brilhante.
No diagrama A, a gente tem o quebra-cabeça. Afloramentos distantes com camadas que não se alinham. No B, a mágica acontece. Ao traçar as superfícies de tempo perdido, as discordâncias, os geólogos conseguem finalmente conectar os pontos. Eles podem, então, agrupar as rochas em sequências, que são pacotes de rochas que têm uma ligação entre si, porque foram depositadas entre duas dessas grandes pausas no tempo. Essa nova perspectiva permitiu que os cientistas começassem a reescrever a história do nosso planeta de um jeito muito mais dinâmico e, claro, muito mais preciso. E a aplicação prática disso é simplesmente impressionante. Usando essa técnica, L.L. Sloss conseguiu identificar 6 supersequências gigantescas que cobriam quase todo o continente norte-americano. Cada uma delas representa um ciclo colossal de milhões de anos em que o mar invadiu o continente e depois recuou. Ele não estava mais olhando para rochas locais, ele estava lendo a história geológica numa escala épica. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa na prática? Bem, porque ao entender esses ciclos, é possível reconstruir como eram as paisagens do passado. Dá para prever com muito mais precisão onde encontrar recursos vitais como petróleo, gás natural e água subterrânea. E, no fim das contas, a gente ganha uma compreensão muito mais profunda da história dinâmica do nosso próprio planeta. Em resumo, a estratigrafia de sequências nos permitiu parar de ver a história da Terra como uma pilha estática de camadas de bolo e começar a vê-la como ela realmente é, um filme fascinante e dinâmico de um planeta que não para de mudar. O registro das rochas é imperfeito, cheio de lacunas. Mas foi justamente ao aprender a ler nessas lacunas, nesses vazios, que descobrimos uma história muito mais rica. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Com cada nova técnica, cada nova descoberta, que outras histórias incríveis, ainda escondidas nos vazios do tempo, estão por aí, esperando para serem contadas.